Olá, produtor rural, seja bem-vindo ao podcast número 2 da Abrasoft. Nesse podcast, vou mostrar algumas alternativas que podem aumentar o lucro da propriedade rural. Entenda quais são as 6 opções que ajudarão nessa missão. Quem não vive do campo costuma imaginar que apenas os grandes fazendeiros conseguem se manter nessa área, mas a realidade é bem diferente. De acordo com o último censo agropecuário IBGE, quase 70% dos produtores rurais possuem terras com menos de 10 hectares. Isso significa que a maior parte das pessoas que vive da agricultura e pecuária no Brasil é formada por pequenos produtores que, mesmo com uma área limitada de atuação, conseguem maximizar seus lucros e ganhos. Quer saber como eles fazem isso e começar a ter mais lucros na sua propriedade rural? Continue ouvindo esse podcast e verá as dicas importantes que separei para você. Dica número 1. Invista no manejo integrado. O manejo integrado é uma ótima maneira de reduzir os custos da sua produção, já que consiste basicamente em reaproveitar as sobras de uma cultura em outra. Por exemplo, a cama dos pintinhos pode ser usada na dieta dos ovinos. O esterco dos suínos pode ser reaproveitado como alimento para as galinhas no ciscódromo. O esterco líquido pode ser armazenado em um pequeno tanque no qual o chorume é drenado e a parte sólida, feita de grãos e sobras de ração, pode ser usada como base do larvário e assim por diante. Dica de número 2. Agregue mais valor com a verticalização. A verticalização consiste em dominar todas as etapas da produção, como o plantio, a colheita, a transformação e o beneficiamento dos produtos, a embalagens e a venda para o consumidor final. Por exemplo, se você é um produtor de gado leiteiro, poderá também investir na produção de requeijão, doces, queijos e outros produtos que podem ser vendidos direto na sede da fazenda, ou ainda entregues para revendedores locais, como mini mercados, vendas, restaurantes locais, entre outros. Essa ideia pode ser usada por inúmeros produtores rurais. Quem planta cana-de-açúcar, por exemplo, pode comercializar o caldo em eventos agrícolas da região, entregar o produto em domicílio e tantas outras opções. Se você investe na multicultura, vale a pena pensar em 2 ou 3 setores mais lucrativos e trabalhar com a verticalização, aumentando seus lucros e a possibilidade de atuação, tratando direto com o consumidor final e aumentando o seu poder de venda. Dica de número 3. Diversifique a sua produção. A não ser para aqueles produtores que encontram um nicho altamente rentável, investir na multicultura pode ser uma ótima saída para maximizar seus lucros. Para isso, você pode contar com um mix de culturas simples, como frutas e hortaliças, além de animais como aves e suínos que costumam ser bastante rentáveis. Ficar de olho nas novidades do mercado e nas novas tecnologias de manejo também são dicas importantes, como é o caso da hidroponia e do cultivo orgânico, mercados que têm crescido na demanda e também na exigência de qualidade por parte dos consumidores finais, além de serem itens com valor acrescido superior. Dica de número 4. Trabalhem com associação de produtores. Um produtor rural precisa lidar com inúmeros custos que podem impactar diretamente na sua produção e no seu lucro. Embora alguns sejam impossíveis de controlar, como é o caso dos impostos, outros podem ser reduzidos com a associação de produtores. As ações para os animais, por exemplo, são itens fundamentais em qualquer sítio ou fazenda, mas que consomem uma boa parte do orçamento do produtor. Uma ótima saída é se unir a outros produtores próximos e fazer uma compra maior de ração, negociando com o fornecedor preço mais atrativo. Essa mesma ideia pode ser usada para a venda dos produtos. Se você produz sozinho doce de leite e requeijão, por exemplo, pode ser difícil conseguir negociar os valores com os revendedores. Mas se você se juntar a outros produtores e fundarem uma cooperativa, será mais fácil aumentar a produção e brigar por valores mais justos, além de entrar com força em mercados mais competitivos. Dica de número 5. Invista no turismo rural. Não são poucos os exemplos de produtores que abriram as portas de suas propriedades aos turistas. Dica de número 4. Invista no turismo rural.
Não são poucos os exemplos de produtores que abriram as portas de suas propriedades aos turistas e estão lucrando bastante. Para se ter uma ideia da força desse setor, nos últimos 2 anos, o turismo rural registrou um aumento de público na ordem de 35%, estando presente em quase todos os estados do país, sendo uma alternativa para a agricultura ou um complemento a ela em diversas propriedades familiares. O turismo rural agrega todas as atividades turísticas que são realizadas no campo e que possuem um compromisso com a produtividade, agregando valor aos produtos e serviços que você oferece. Ou seja, esse tipo de turismo é capaz de resgatar a valorização da vida no campo, promovendo a valorização da sua produção e também dos hábitos culturais do local, que a propriedade está inserida. Mas antes de abrir a sua propriedade aos visitantes, é preciso se estruturar, criando um restaurante de comidas típicas que use como matéria-prima o que a propriedade produz, por exemplo, oferecendo a venda e a degustação dos itens feitos no local e levando os visitantes para conhecerem de forma segura a sua produção, além de outros serviços como passeios a cavalo, trilhas, etc. Para o bom planejamento de turismo rural, não é importante o tamanho de sua terra, mas sim como você é capaz de aproveitá-la. Dica número 6. Tenha um software de gestão. A tecnologia é uma aliada importante quando o assunto é maximizar os lucros da propriedade rural. Um bom programa de gestão permite que você tenha sempre em mãos dados atualizados que podem melhorar o seu manejo, calcular todos os custos envolvidos, como custo de produção, transporte, insumos, entre outros, e ter dados precisos para facilitar as suas tomadas de decisão. Se você notou que está precisando reduzir custos, como poderá decidir em que áreas deve cortar os investimentos, se não possuir dados precisos relacionados à sua produção, aos custos envolvidos e tantas outras variáveis da propriedade rural? Contar com várias planilhas e depender apenas de sua memória para administrar e gerir sua propriedade pode não ser uma das formas mais interessantes de torná-la mais eficiente e rentável. Antes de escolher pelo software, contudo, busque por aquele que mais se adeque à realidade de sua propriedade rural e que esteja de acordo com as suas prioridades, necessidades e com a sua rotina. Com essas dicas, ficou mais fácil otimizar os seus lucros e tornar a sua propriedade rural ainda mais competitiva? Se você tem alguma dúvida, me coloco à sua inteira disposição através do site da Brasoft, brasoft.com.br. Um grande abraço.